Bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma sexta-feira para a aula semanal de número 4. É a aula que acontece toda sexta-feira às 10 horas, para quem quer aprender como acelerar sua organização para sobrar tempo e dinheiro. Acho que é uma coisa que todo mundo quer, não é mesmo? E hoje aqui numa sexta-feira 13, já estou aqui com o meu copo de café enorme. Calma que não está totalmente cheio, não. Só metade. E o tema da aula de hoje é como economizar dinheiro. Como economizar dinheiro? Esse tema é um tema forte. E por que esse tema hoje? Como economizar dinheiro? Porque é uma coisa que todo mundo quer saber. Muita gente quer o passo a passo para isso, muita gente quer a receita básica para isso. Só que na maioria das vezes é muito difícil, né? Alguns momentos a gente tem até ali uma economia, consegue fazer por 1, 2, 3 meses, mas depois acaba relaxando, perde aquele movimento da economia. Isso tem muito a ver com o hábito. É o hábito de economizar. Igual às vezes as pessoas criam o hábito de ir para academia, né? E dizem que você precisa de pelo menos 60. Tem gente que advoga o número de 90 dias para você criar um hábito. Então, começa na academia, eu demoro 90 dias para criar um hábito. 90 dias. Se eu tiver disciplina, depois o próprio hábito que eu instaurei na minha mente, ele vai me fazer continuar indo para a academia de forma natural. Se eu parar de ir, eu vou sentir falta, porque eu criei um hábito. E economizar é a mesma coisa. Só que às vezes é muito chato e as pessoas acabam deixando isso e não chegam a criar o hábito. Isso requer disciplina, controle. E algumas vezes precisa de ajuda também. Sozinho, às vezes, é complicado, porque tem técnicas para ajudar isso, né? Então, hoje a aula é sobre justamente isso. Nós vamos abordar quais são as técnicas, quais são os caminhos, o passo a passo para você começar a economizar dinheiro na sua vida. Porque se você economizar e souber o que fazer com esse dinheiro, é excelente, né? Então, vamos lá. Começando, antes de falar sobre os pilares da economia do dinheiro, de como economizar dinheiro, eu quero falar sobre o contexto que envolve a gente, né? Um ambiente invisível que vai consumindo seu dinheiro. Então, uma coisa que a gente precisa saber é que a gente está imerso hoje numa indústria do consumo altamente sofisticada, né? Então, a gente tem ali uma publicidade muito bem elaborada, o marketing e a publicidade das empresas que recebem investimentos monstruosos e foram se desenvolvendo ao longo de anos, né? A publicidade no mundo, ela vem sendo desenvolvida, estudada ao longo de anos. É onde se estuda a psicologia do comportamento de consumo, os gatilhos mentais para você conseguir provocar um desejo, uma necessidade na pessoa de consumir. Então, muitas vezes, a publicidade ela não está vendendo um produto, ela está vendendo uma sensação de status, de liberdade, de merecimento. Né? Quem nunca falou aquela famosa frase, isso aqui eu mereço isso aqui, porque eu trabalhei tanto. E muitas vezes, não é só que você merece muita coisa boa, mas talvez aquele produto não é um produto que você mereça, é um produto que estão te fazendo acreditar que você precisa daquele produto, que você precisa daquela urgência do consumo daquele produto. E muitas vezes você merece uma coisa até melhor, não aquele produto ali que você gastou um dinheiro à toa, né? E isso, o marketing e a publicidade, eles provocam na nossa mente. E é o mundo que a gente está inserido hoje. Né? Você está andando na rua, antigamente, quando você andava antes do celular, era até menos, você era bombardeado até com menos informação. Você andava na rua, tinha um outdoor, tinha alguma coisa, mas hoje você pega o celular, em uma tela do celular tem um monte de publicidade. Você abre o seu aplicativo, tem uma publicidade ali em cima, tem uma publicidade aqui embaixo, você vai ver um vídeo no YouTube, aparece um vídeo de publicidade no meio do vídeo que você está assistindo. Então, nós somos bombardeados o tempo todo com isso. Isso é muito dinheiro. A indústria publicitária gira muito dinheiro. É muito interessante que eles provoquem isso, porque eles ganham muito dinheiro vendendo e despertando as pessoas uma necessidade, uma urgência de consumo, né? E você, como médico nesse ambiente, onde é que você se encaixa? Você se encaixa muito bem nessa indústria do consumo. Por quê? Porque você tem uma alta renda. Então, a partir daí, as empresas já estão caindo em cima. No tráfego pago lá, elas já estão traqueando, elas já estão rastreando onde você está para mandar publicidade para você. Você tem uma rotina exaustiva, não é verdade? Você trabalha muito e aí você está cansado, com alta renda, está com dinheiro no bolso ali, cansado e precisando de uma recompensa imediata.
É nesse momento, é nesse cansaço, numa necessidade de uma recompensa imediata, que onde a publicidade entra e te faz gastar um dinheiro que às vezes você não queria. Então, o problema não é gastar, ele é gastar com o que você nem queria, com dinheiro que você não podia gastar e ainda acreditando com a famosa frase, eu mereço. Você ainda está acreditando que você fez certo. E, na verdade, você está só respondendo a estímulos naturais, instintivos mesmo do ser humano. E aí, depois disso, o que, que resta depois disso? Muitas vezes uma sensação de arrependimento e um vazio não preenchido, porque, na verdade, não era aquilo que você precisava. Às vezes você consumiu uma coisa que não era aquilo. E aí, o que, que isso acontece? Isso te leva a gastar novamente. Você vai gastando até tentar encontrar, tentando preencher esse vazio. Nem sempre é preenchido com consumo, comprando mais itens. Correto? Então, vamos começar agora falando dos pilares de como economizar dinheiro. Tá? Eu separei a aula em alguns pilares, de forma didática, e até isso também está no mapa mental. Se você quiser depois ter acesso ao mapa mental, só digitar aqui no direct, no Instagram, ou digitar nos comentários no YouTube, que a gente te manda esse mapa mental. Vamos lá, primeiro pilar. Por que, que os médicos precisam aprender a economizar? Todo mundo precisa aprender a economizar, não é verdade? Mas os médicos em si, que a gente está tratando aqui, a maioria do nosso público é médico. Por que, que eles precisam aprender a economizar? Primeira coisa, até já citei, dei um spoiler anteriormente, é a falsa ilusão de segurança pela alta renda. Né? Então o médico acha que, poxa, eu estou ganhando bem, eu posso gastar, eu ganho bem. Só que isso é uma falsa ilusão. Primeiro, o médico já ganhou melhor. Ele já teve um abismo em relação às outras profissões. Hoje já não é tanto assim mais. A concorrência dos médicos está aumentando. Esse ano, há um mês atrás, saiu o documento da demografia médica brasileira, e a gente vai até comentar algumas vezes aqui no Instagram sobre os dados que saíram de lá. A quantidade de médicos em formação entrando no mercado é absurda. E isso é lei da economia, lei da oferta e demanda. Não tem que discutir, isso é matemático. Se você tem mais médicos no mercado, o preço dos salários, o valor que eles vão receber vai cair. Em algum momento você vai ver isso. A gente já está vendo. Né? Só do valor do salário do médico, do plantão do médico não ser reajustado aí há 15, 20 anos, só disso não ser reajustado, o valor já está caindo, porque tem inflação. A inflação está comendo. Então, o poder de compra do médico já não é mesmo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Mas ainda tem uma falsa ilusão. Não, eu ganho bem, é só fazer um plantão a mais. E aí o dinheiro vai entrar. Mas isso é uma falsa ilusão. Até porque, o que acontece com a renda do médico? O médico é um autônomo, é um profissional autônomo. Ele não tem segurança, ele não tem previsibilidade de renda. Né? Então, hoje, e tem uma agenda cheia, mas amanhã, por algum motivo, por uma sazonalidade, pode ser que a agenda não esteja cheia. A pandemia nos trouxe esse ensinamento de que não existe uma segurança, não existe essa estabilidade na questão da agenda, na questão do número de pacientes de cirurgia que você vai ter. Você não pode contar com isso. O médico não tem segurança, não tem previsibilidade. O médico é um profissional autônomo e profissionais autônomos eles têm que ter ferramentas para se sobressair essa questão da segurança e a previsibilidade. Então é uma falsa sensação de segurança. Essa é a primeira coisa. Por isso que a gente precisa aprender a economizar. Se você trabalha muito e ainda não sobra dinheiro, o problema não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que você ganha, né? Então, se você for olhar, a renda média do médico ainda é mais alta que a maioria das profissões. O médico, ele forma, acabou de formar, ele já consegue trabalhar em plantões ali e ganhar mais do que a maioria. Se você acha que não, é porque você não passou por outras profissões. Eu passei. Eu me formei em administração de empresas. O administrador se forma, o piso dele, o salarial é lá embaixo em relação ao médico, né? Até o administrador começar a ganhar algum dinheiro interessante, que ele consiga se sustentar e fazer planos, demora demais. Isso em todas as profissões. É porque o médico é mal acostumado. Eu tenho vários colegas médicos que também fizeram outra formação antes. Se você perguntar para eles, tipo colega médico é fisioterapeuta, advogado, educador físico, se você perguntar para eles, todos eles são unânimes. Não, minha vida era mais difícil. Eu formei em medicina, melhorou. Mas quando eu formei em medicina, eu achei que a vida ia ser um pouco melhor, porque eu olhava os meus amigos que fizeram medicina como primeira opção. E o poder de compra deles era maior. Só que até que eu estudei administração, até que eu trabalhei, resolvi fazer medicina, e quando eu me formei, isso foi um gap de tempo.
Nesse gap de tempo, a inflação comeu e o plantão não foi registrado, né? Então, o poder de compra caiu e a gente precisa cair na real também de que a nossa renda não é igual antes. Então, é uma falsa ilusão de segurança. Esse é o primeiro pilar. Por isso que a gente precisa aprender a economizar. E o segundo pilar, o significado real de economizar. O que é economizar para vocês? Então, economizar não é somente, vou cortar o café, vou cortar o lanchinho, eu vou cortar tudo aqui. Mas é evitar os desperdícios, fazer escolhas racionais sobre o que você precisa consumir ou não. Então, é uma diferença entre gastar bem e gastar menos. Tá? Só gastar menos, às vezes, não resolve, vai te trazer frustração, vai te trazer uma tristeza. Poxa, eu tinha uma qualidade de vida, eu conseguia sair para jantar com a minha família, com a minha esposa. Você pode continuar fazendo isso, mas no dia a dia você precisa olhar o quê? De onde você pode tirar, que às vezes você está gastando mal. Você precisa ser racional nas suas escolhas de consumo. Só que a correria é grande para você parar para analisar. E aí você não para, você está cansado. Na hora que você descansou e poderia analisar isso, você está cansado, você não quer mexer, ou você não sabe aonde mexer. Né? Sozinho, a gente fazer isso sozinho na nossa jornada é muito complicado. Né? É igual, por exemplo, vou para academia. Poxa, eu sei quais grupos musculares que eu preciso trabalhar, já recebi várias prescrições de treinamento, mas na hora que eu chego lá sozinho, às vezes eu fico perdido. E eu não estudo isso diariamente, eu não aprofundo isso. Então, quando eu contrato um personal trainer, eu vou ter um resultado melhor. O personal trainer, ele vive disso. Ele vai me trazer informações mais elaboradas, mais precisas, vai fazer um plano para mim. E aí eu não preciso mais ficar pensando naquilo, eu fico com a cabeça livre. E a mesma coisa nas suas finanças. Você não tem formação sobre isso, você não estuda sobre isso. E aí, sozinho fazer isso é complicado. Né? Não é demérito buscar ajuda. E na hora que você racionaliza seus gastos, sobra tanto dinheiro que compensa o que você às vezes contratou alguém para fazer. Isso é claro, isso é fácil de ver. A gente tem que pensar que reduzir os custos não é privação, é liberdade. Por que é liberdade? Porque começa a sobrar mais dinheiro e mais tempo, porque dinheiro é tempo. Né? Então, na hora que começa a sobrar mais dinheiro e você aplica esse dinheiro e ele tem uma rentabilidade, começa a sobrar mais tempo. Você não tem que fazer, às vezes, um plantão num lugar ruim, uma coisa que você não queria fazer. Você começa a priorizar o que realmente importa na sua vida. Certo? Terceiro pilar, as três perguntas para reduzir gastos inteligentemente. Tá bom? Então, terceiro pilar, três perguntas para reduzir os gastos inteligentemente. Primeira pergunta que você vai fazer na hora de comprar um produto. Isso aqui é necessidade ou é desejo? Tá? É uma coisa que eu realmente preciso ou é uma coisa que eu só sonhei e sempre quis aqui? Essa primeira pergunta, na hora que você responder, não, eu acho que é uma necessidade. Vou te pedir para fazer mais uma pergunta em cima dessa necessidade. Você acha que isso é necessidade mesmo? Ou é só a publicidade comercial, a indústria da publicidade, que está te fazendo acreditar que é uma necessidade? É uma pergunta interessante, tá? Então, se você responder que um produto que você vai comprar é necessidade, te faça outra pergunta. Ela desencadeia outra pergunta. Se isso é uma real necessidade, você precisa disso, ou se é a indústria publicitária que está te fazendo acreditar que aquilo é uma real necessidade. Se aquilo ali for uma necessidade mesmo, ótimo, você vai acabar tendo que comprar. Mas se for apenas um desejo, aí vem a segunda pergunta. Isso é urgente ou pode esperar? Então, tem alguns produtos que são necessários, são urgentes. Por exemplo, ontem o chuveiro da minha casa queimou, né? A resistência queimou. Isso é uma necessidade, é uma urgência, não pode esperar. Eu tenho que ir lá e trocar, né? E até pela minha vida corrida, eu vou ficar procurando a resistência, onde tem a resistência mais barata. Normalmente eu vou na ferragista mais próxima da minha casa, na elétrica mais próxima da minha casa e compro. Porque a diferença vai ser muito pequena de você ir procurando no lugar, mas é um produto barato, é necessário e é urgente. Tá? Não quero tomar banho frio, não. Aqui em Brasília tá bem frio. Então, isso não pode esperar. Você tem que ir lá resolver. Mas a maioria das vezes pode esperar. E aí, já dando spoiler do outro pilar lá na frente, tenta esperar 7 dias. 7 dias. Você usa esses dias para pensar. Eu tenho feito isso, eu tenho colocado
essas ferramentas em prática na minha vida. E tem várias coisas que eu quis comprar nos últimos 2 meses que eu resolvi esperar. Não, eu vou esperar 7 dias. E já passaram 2 meses e eu não comprei. É porque não era tão necessário, não era tão urgente. Ainda é um objeto de desejo para mim. Eu ainda quero comprar em algum momento. Mas não tem pressa, não tem necessidade. Vai deixando, vai deixando. Uma hora você vai conseguir uma promoção melhor, uma hora o produto vai melhorar, vai ter uma opção melhor para aquele produto. Então vamos esperar, tá? Então faço muito isso, porque aí você evita a compra de impulso. A compra do impulso é onde que drena seu dinheiro e vai embora. E a terceira pergunta que você vai fazer: isso te traz retorno emocional ou financeiro? Tá? É um retorno emocional ou financeiro que você vai comprar? O que é um retorno financeiro? Alguma coisa de investimento, por exemplo. É uma coisa que você vai investir, por exemplo, um maquinário para a sua clínica, um aparelho para a sua clínica, para você fazer exames, que vai voltar dinheiro. Ou eu tenho que trocar de carro, porque o meu carro está dando muito problema. O carro é seu instrumento de trabalho, para você ir para o trabalho, então às vezes você precisa, vai te trazer um retorno financeiro indireto. Né? Ah, um computador novo, que o meu está travando, está me atrapalhando. Então, tudo isso é retorno financeiro. Agora, ou é apenas retorno emocional, uma coisa que você desejava muito. Eu não negligencio o retorno emocional, gente. Retorno emocional faz parte. Nós somos seres humanos, somos seres de emoção, tá? Então, a gente tem que sim é, alimentar esse retorno emocional que a gente busca, mas cuidado com ele. Porque senão você vira uma pessoa hedonista, tudo é emocional, eu tenho que viver o hoje, eu tenho que resolver. Isso é o que, novamente, a publicidade faz acreditar. Você tem que viver o hoje, que você tem que estar sempre feliz, isso não existe. A vida é feita de sacrifícios, de, de, de coisas que você conquista ao longo do tempo. Então, muito cuidado com o retorno emocional. E, às vezes, um produto que você quer comprar apenas para satisfazer um desejo emocional, não é necessidade, não é urgente, se você segura ele, faz um planejamento, quando você consome aquele produto, quando você gasta naquilo ali, às vezes ele é até mais gostoso. Né? Algo que você realmente lutou por aquilo e não comprou no desespero, depois ficou noite sem dormir, pensando em como pagar. Tá bom? Então, crie o hábito de fazer essas 3 perguntas em compras que têm um valor, às vezes, considerável, tá? Sei lá, compras acima de R$ 300 ou acima de R$ 500. Crie uma política na sua vida para essas compras. Então, sei lá, compras acima de R$ 500. Toda vez que eu for comprar algo assim, eu vou perguntar: isso é necessidade ou desejo? Isso é urgente ou pode esperar? E isso traz retorno emocional e financeiro. Começa a refletir sobre cada compra. E é difícil, né? Porque a gente compra muita coisa ao longo do dia, são pequenas coisas, mas você vai comprando. Tá? Só que compras acima de R$ 500, elas já merecem aí uma reflexão maior. Quarto pilar sobre como economizar dinheiro. Qual que é a psicologia por trás dos mal gastos, tá? Os gastos ruins que você tem, qual que é a psicologia por trás? Então, isso tem muito pelo ambiente que você está. E aí, trazendo aqui para a realidade do médico, o médico ele está normalmente num ambiente de pessoas que têm um status, que ficam mostrando, né, aquele status, aquela coisa, que querendo aparecer. É um carro bom, é uma roupa boa, é estar morando numa casa boa. E aí você começa por uma comparação social. E aí você começa um impulso de ter que se comparar, de estar equiparando, de estar no mesmo nível, né? Eu lembro isso na minha residência médica. Então, se tinha estacionamento lá do hospital, todo mundo que chegava ficava comparando, parava os carros lá e ficava comparando. Ah, o chefe chegou num Porsche, o outro chefe está numa Amarok. Nossa, ele está perdendo para o Porsche. Aí daqui a pouco ele troca o carro dele. Ah, o outro está com uma Mercedes, o outro está com uma BMW. E aí ficavam os residentes também tentando se comparar, tentando crescer. Era uma coisa velada, mas acontecia. E eu era o único que chegava com o meu Renault Kwid alugado. Era o único. Só que em vez de comprar o carro, o meu dinheiro estava investido. Enquanto que o pessoal estava sem reserva de emergência e pagando dívidas altas para aparecer, por conta de uma comparação social. Né? E quem estava melhor? Um Kwid alugado com reserva de emergência, tranquilo, tocando a residência com reserva de emergência, sem precisar me matar em dar plantões, podendo dedicar a residência. Ou o outro que estava endividado, dando plantões, 3 plantões noturnos, mais a residência, chegando atrasado no centro cirúrgico porque estava no plantão noturno. Né? Isso tudo é comparação social, status. Então, você tem que. Para que você vai ficar gastando, às vezes,
para mostrar algo que você não tem para alguém que você nem gosta. Para que isso? O que importa é que você precisa estar dentro de casa, na sua família. Você precisa ter uma reserva de emergência, você precisa ter investimento, você precisa pensar na aposentadoria, no seu plano sucessório, é isso que importa. Então, para refletir sobre cada compra sua. Você não tem que se comparar socialmente. Se você começa a se comparar socialmente, sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter alguém mais bem sucedido com você. E aí nunca vai acabar a sua necessidade de comprar. E hoje você trocou o carro, aí daqui a pouco você troca um melhor, por um melhor. E aí a sua renda nunca sobra, porque você sempre está aumentando o seu nível de vida social. E aí você, como médico, você ainda tem os gatilhos emocionais por trás dos maus gastos, que é o estresse pós-plantão, as compensações de prazer rápido, é o cansaço. Quem está cansado acaba se rendendo a impulsos, a gatilhos emocionais de retorno imediato, do retorno hedonista. Então, é muito perigoso isso, né? O cansaço traz isso. Olha aí que eu já estou linkando uma coisa. O cansaço te traz a necessidade de gastar mais, de imediatismo, compra por impulso. Se você corta isso, começa a sobrar mais dinheiro. Se começa a sobrar mais dinheiro, você pode reduzir sua carga horária de trabalho, os seus plantões. Se você reduz seus plantões, você fica mais descansado. Você descansado, você não tem mais aquela necessidade da compra por impulso, do retorno imediato. E aí é um ciclo virtuoso, tá? Mais dinheiro, mais descansado, mais reflexão sobre cada compra. Tá? Então, pensa nisso. Um exercício, se alguém quiser fazer um exercício e depois até trazer para mim, ou fica mesmo para reflexão própria, lista 3 compras feitas nos últimos 30 dias que não trouxeram real satisfação para você. Tá? As coisas que você comprou e depois você. Para que eu comprei isso? Tá? No último mês aí, fiz uma compra e gastei dinheiro à toa. Isso aconteceu com você em algum momento? Lista 3 compras. Pega o valor dessas 3 compras, soma. Se isso se repete todo mês, então você pega o valor dessas 3 compras no último mês, gastou aí R$ 800, R$ 1.000, com bobagem que você não queria. Gastou à toa, se arrependeu. Tá? Gastou R$ 1.000 nos últimos 30 dias sem necessidade. Se isso se repete todo mês, são 12 meses. No final do ano deu o quê? R$ 12.000. R$ 12.000 que você comprou sem necessidade. É a sua viagem de final de ano com a família. E aí depois você fala, nossa, eu vou fazer viajar no final do ano, tem que parcelar, tá ficando pesado, não estou conseguindo, trabalho o ano inteiro, não tenho dinheiro para fazer uma viagem com tranquilidade. Tem. São as compras ao longo do ano. Vamos para o quinto pilar. Quinto pilar são as técnicas simples para economizar. Né? Acabou que a gente veio até essa aula porque as pessoas queriam essas técnicas simples e não tem muita coisa. Não tem muita coisa a fazer. Diante de tudo que eu já falei, regra dos 7 dias, já até falei anteriormente. Você quer algo, espera 7 dias. Se depois desses 7 dias, se você ainda quiser muito aquilo, você compra. Tá? Uma experiência própria, eu tenho aplicado isso nesse ano. No ano passado, eu tenho aplicado bastante essa regra dos 7 dias. Era uma coisa que eu não aplicava tanto. O pessoal sempre me chamou muito o Ricardo é murrinha e tal. Mas eu aplicava outras técnicas para não gastar, tentava esquecer aquilo. Agora eu aplico essa regra dos 7 dias. Aplica a regra dos 7 dias. Normalmente, quando passa 7 dias, me vai embora aquele desejo de comprar. Aquela compra impulso, quase comprei ali, normalmente vai embora. Não era tão necessário assim, não era tão urgente assim. Então, regra dos 7 dias, que é algo espere 7 dias. Pagamentos à vista. Toda vez que você for fazer algum pagamento à vista, negocie. Negocie desconto. Negocie benefício. Eu sei que compras online, às vezes não tem negociação, né? Tudo online, não tem, é amarrado. Mas quando você for fazer uma compra física, em algum lugar, estão te oferecendo um parcelamento, parcela em 3, 6 vezes. Se eles oferecerem a parcela, você fala, não, eu quero a vista com desconto. Eu vou comprar uma roupa. A roupa, R$ 200 essa calça. Vou comprar uma calça jeans, R$ 200. Aí eles viram e falam, você não pode parcelar até 3 vezes. Aí, opa, te deu a deixa. Se ele está te oferecendo parcelar até 3 vezes, é porque a loja tem margem para negociação. Negocie. Fala, não, peraí, não quero parcelar não. Eu quero desconto à vista. Eu vou pagar em dinheiro. Saca o dinheiro e paga. Quanto de desconto? 15% de desconto. Em vez de parcelar em 3 vezes, eu quero desconto à vista. Pode espremer.
Pode espremer. Se ele tem margem para o cartão de crédito, ele tem margem à vista. Aí na hora que você recusa a compra e vai sair da loja, ele te oferece. Então pode espremer, tem desconto ali, negocia, negocia. Ou então, negocia benefício. Ah, não, ele não vai dar desconto. Então tá, então qual o benefício? O que mais você vai me dar? Qual outro brinde? O que mais que eu posso escolher aqui? É um par de meias para combinar com essa calça? É um cinto, é um lenço? O que mais você quer? Negocia. Outra coisa, técnica simples para economizar, assinaturas invisíveis. Você assina muita coisa que às vezes é invisível. Quantos serviços você paga e nem usa? Na hora que a gente pega um mentorado novo, que a gente vai fazer um estudo do que ele gasta, é muito comum pegar ali e ele está pagando dois, três, às vezes quatro streams diferentes. Streams de Netflix, Disney TV, Prime Video, ele paga várias coisas ali e nem viagem, que é baratinha. Um é R$19,90, o outro é R$14,90, o outro é R$25,90. Soma tudo. É uma grana que tá indo embora. E aí, esses dias para trás, eu fiz até um exercício que eu peguei os streams, né? O mentorado estava pagando ali dois, acho que era três streams. Eu peguei, quantos canais você tem disponíveis aqui? Além de filmes e séries, né? E tinha TV a cabo e tal, e a DirecTV Go da Sky. Quantos canais tem? 200 canais. Vamos ver quantos canais são necessários para pagar isso aqui? Aí você vai ver ali nos streams todos, ele está usando da TV a cabo ali, está usando quatro canais. Sendo que dos quatro canais, dois eram TV aberta. E ele pagando 200 canais, ele assistia quatro, dois era TV aberta. E quanto que ele assistia disso? Quase nada. Porque acabava que ele assistia mais filmes e séries no Netflix. Então ele estava pagando a TV a cabo toda. Precisa ser analisado. Seu dinheiro está indo embora. Porque você pega o valor mensal, mas mensal é baratinho. Só que isso multiplicado por 12 no ano, somado com outras coisas que estão indo embora, o seu dinheiro está indo embora. Você está dando plantão para enriquecer a Prime Video, a Netflix, a Sky, está dando plantão para enriquecer as empresas, tá bom? Outra coisa interessante para você começar a economizar e pensar sempre são as goteiras, tá? A gente diz que uma simples goteira pode afundar um grande navio. E isso é muito importante no seu dia a dia. Você tem que prestar atenção são nas pequenas contas, são nas pequenas taxas, as pequenas faturas invisíveis, né? São as assinaturas invisíveis e essas taxas que estão embutidas em tudo. É taxa bancária. Tem muita taxa bancária que, às vezes, ali você não precisa pagar, tá? A taxa de manutenção da conta. Se você negociar com um banco, você não está usando aí. Você vai, por que eu estou pagando isso aqui por mês, né? R$27,90 de taxa bancária. Tem muita taxa, sim. Por que eu estou pagando R$27,90 de taxa bancária? Ah, porque você tem direito a 20 folhas de cheque, a 4 TEDs. Você não usa mais nada disso. Hoje é tudo um Pix no cartão de crédito. Por que você está pagando por folha de cheque? Por que você está pagando por TED? É só você chegar lá no banco e falar, não, não quero pagar nada. Eu quero a conta básica, que não tem custo, e aí eu não tenho direito a nada disso, só Pix mesmo. Se for usar um TED, aí você vai pagar R$11 por TED. Você nunca vai usar. Então, para que você vai pagar essas taxas bancárias? Além do mais, você nem precisa disso. Hoje em dia tem bancos que não têm taxa de manutenção mensal, né? Tem, por exemplo, o Banco Inter, Nubank, tem vários bancos aí que não tem taxa. E você se livra disso. Então, isso é uma coisa. Taxa na conta do celular. Pega a conta do celular e analisa ela. Certeza que vai ter uma taxa de 5,90, de 9,90, caindo todo mês ali pingando, você não sabe nem o que é. Liga para o operador e fala: vou cancelar minha conta, vou fazer portabilidade. Ah, por quê? Porque não está muito caro. Eles vão cortar essas taxas tuas, eles vão te oferecer um plano melhor. Faz isso. Eu tenho o hábito de fazer isso a cada 2 anos. Eu ligo para o operador e falo que eu vou cancelar. Sempre a mensalidade cai. Sempre. Ou eles oferecem um plano melhor. Com internet mais rápida, com fibra ótica, sempre, sempre, sempre. Pode fazer isso. Faz um teste. Cada 2 anos você liga para o operador do celular e fala que vai cancelar. E aí a sua fatura vai melhorar. Geladeira. Geladeira gasta muito, não gasta? Normalmente as geladeiras modernas têm um modo econômico. Pode pesquisar, tá? Você economiza até 5% ali da conta mensal de energia só com geladeira em modo econômico, principalmente na época de calor. Quando está muito quente, aqui em Brasília, na época de agosto, setembro, outubro, é muito quente, muito seco. Geladeira gasta muito. Se ela tiver um modo econômico ali, você economiza muito.
Outra coisa que é uma goteira que vai indo embora. Luzes em stand-by. Sabe a televisão? Não tem aquela luzinha branca quando você desliga a televisão, fica uma luzinha branca ou vermelha lá em stand-by? Aquilo ali, ela consome, se você pegar todos os stand-bys na sua casa, desligar tudo, consome de 10 a 12% da sua conta de energia. Tá? Então, uma família aí com 2 filhos gastando 400, 450 reais de economia de energia por mês, se você economizar 10%, são 45 reais. São 40 reais por mês. É mais até do que os seus streamings que eu falei para você analisar. Então, desligar isso, vou viajar, desliga tudo. Desliga todos os standbys. E no dia a dia também precisa ficar aquilo tudo ligado. Observa isso, tá? Outra coisa que consome muito, os vilões dentro de casa consomem muita energia também. Ferro de passar roupa, máquina de lavar, isso tudo consome muito. Se for você que faz, escolhe um dia, um dia só para organizar toda a passação de roupa, a máquina de lavar também, tenta otimizar isso aí, né? Ou então orienta a secretária de sua casa que faz aquilo ali, para que tenha uma otimização e uma economia no gasto de energia. Economiza demais, gente. Se vocês forem olhar, às vezes na hora que você pega, cortei uma pequena conta, você não vê, mas na hora que você corta tudo e na hora que pega e calcula ao longo do ano, isso aí traz uma economia muito grande. Assim, demora para você perceber. Alguns nem percebem, mas se você tem tudo controlado e anotado, você vai perceber. Olha o tanto de coisa que eu já falei para você economizar. Isso num prazo de 12 meses é muita coisa. Sexto pilar. Depois que a gente aprendeu tudo como é que faz para economizar, o sexto pilar é muito importante. O sexto pilar de quem não consegue economizar é o erro de economizar e não reter esse dinheiro. O que muitas pessoas fazem? Ah, eu consegui economizar aqui no Cortei a TV a cabo. Aí eu assino mais um pacote de streaming. Eu só tinha Netflix, agora eu quero assinar o Disney também. Aí eu cortei a TV a cabo, economizei na TV a cabo e assinei o Disney. Aí não economizei nada. Eu rebalanceei os gastos. Aí não adianta. O economizar é o seguinte: economizei aqui, o dinheiro que eu peguei daqui, eu joguei na minha reserva de emergência, eu joguei no meu plano de aposentadoria, no meu fundo de previdência. É isso que é economizar e reter, tá? Então, cada economia sua, ela tem que ir automaticamente para sua reserva, suas economias de verdade. Então, a economia precisa virar reserva, investimento, redução de dívida, aumento de quê? Qualidade de vida e sobrar mais tempo para você, né? Para você, às vezes, poder diminuir até a sua carga horária de trabalho. Ou, se você não quiser diminuir a carga horária de trabalho, você possa escolher locais de trabalho de qualidade que tragam real satisfação para você exercer sua atividade médica. Então, o sexto pilar o problema é o erro de economizar e não reter. Tem gente que está só rebalanceando os gastos. Aí não adianta nada esse esforço todo de economia. Tá? E o sétimo pilar é como tornar essa economia automática, né? Que ajuda aí o sexto, como que eu vou reter? Então, como é que eu vou tornar essa economia automática? A economia automática é o seguinte, é uma transferência automática que você pode deixar agendada no banco. No banco tem como você agendar um investimento automaticamente, numa previdência privada ou no fundo de emergência. Então, você vai lá e agenda a aplicação de R$ 500 nesse fundo de previdência que eu criei. Todo mês. Todo dia 10 ele vai aplicar, né? E aí, na hora que o seu salário cair, automaticamente ele já vai ser aplicado naquele fundo. Você nem vai ver aquele dinheiro. Ele já vai para o seu fundo de previdência. Um fundo de previdência privado ou a sua reserva de emergência. Deixa isso automatizado. Você não vai ver aquele dinheiro. Se você não vê aquele dinheiro, ele não vai fazer falta para você. Só que ele está aumentando o bolo da sua aposentadoria. Ele está aumentando o bolo da sua segurança na reserva de emergência. Tá bom? Então, esse é o conceito da liberdade financeira. É que você tem que se pagar primeiro para depois pagar essa série de fornecedores que você contratou. Tá? O que são os fornecedores? Água, energia, são empresas que você contratou, né? Para sua sobrevivência. Sim, mas se paga primeiro. O dinheiro que está na sua conta primeiro é seu. É uma transferência automática. E aí depois você paga essas outras empresas. E aí, na hora que você faz isso, a economia sua não depende mais da sua força de vontade, da sua disciplina. É automático. Né? Então, recebeu 20 mil. R$ 1.000 por mês você vai aplicar no fundo de previdência. Não, então você não recebeu 20 mil, você recebeu 19 mil. O seu orçamento vai ser sobre R$ 19.000. É o que você pode gastar. É assim que a gente corta na carne e faz a coisa acontecer. Isso precisa acontecer. Bom, então, gente,
para a gente ir caminhando para o final, economizar dinheiro não é sobre viver com menos, é sobre viver com mais liberdade. Por incrível que pareça, na hora que você tem regras no seu orçamento que estão te restringindo, ela está te dando mais liberdade. Porque se você faz um orçamento e define, olha, por mês o que sobrou para o meu lazer são R$ 5.000. Pronto, você tem R$ 5.000, gasta o que você quiser. Então não pode passar disso. Isso é liberdade. Ah, estou no meu lazer aqui, está terminando o mês. Ainda tem R$ 1.000. Vai lá, gasta com uma bobagem. Está dentro do seu orçamento, está dentro do que você planejou. Isso é liberdade. Você gasta, pode gastar esses R$ 1.000 sem pensar, está dentro do orçamento do lazer. Você definiu para isso. Para sua diversão. Isso é liberdade. O problema é quando você não tem esse planejamento, não tem um orçamento definido, e aí você fica pensando e preocupado, nossa, será que eu posso gastar com isso? Sempre aquela angústia. Cada coisa que você vai comprar por impulso é aquela angústia, aquela coisa. Tendo orçamento, você pode até gastar por impulso dentro daquele orçamento, tá bom? O médico que aprende a economizar hoje, ele ganha tempo, ganha escolhas para o futuro dele para poder trabalhar onde quiser, tendo segurança. Não, esse emprego não é legal, essa clínica não dá estrutura. Meu CRM está em risco trabalhando nesse serviço. Eu posso sair, eu tenho uma reserva de emergência, eu posso escolher. Eu tenho tempo para procurar as pessoas, para conversar com meus colegas, para procurar um serviço melhor, para fazer meu nome no mercado. Não é isso? Então, gente, a liberdade real tá em economizar mesmo. Tá? Eu não gosto de economizar, mas não tem essa de que não gosto. A vida adulta é isso aí, você tem que economizar. E você comete, você tem responsabilidade com a sua família, com todos que te cercam, e até com o seu paciente. Porque você trabalhando estressado com problemas financeiros é ruim para o seu paciente. Você achou que só estudar a medicina resolvia tudo? Não, tem aquela célebre frase, né? Quem sabe só medicina, nem medicina sabe. Porque a medicina está envolta num contexto humano, é o biopsicossocial, e você faz parte disso. Então você precisa se organizar financeiramente para que você seja o melhor médico. Sim, isso faz parte de você ser um melhor médico. Não adiantou só fazer stand de residência, especialização. Tem que se organizar financeiramente. Você está bem financeiramente. Você exercer bem a medicina com a cabeça tranquila. Mas para fazer tudo isso, não é fácil, não. É difícil. Né? E aí, voltando, igual você contrata um personal trainer na academia, igual você contrata um nutricionista para você emagrecer, você precisa também de uma mentoria financeira como a nossa para te orientar, para você ganhar tempo. Você pagando por esse serviço, você vai estar ganhando tempo, né? Vai estar comprando tempo. E tempo não volta. Tempo não volta. Você está perdendo hoje tempo e dinheiro numa coisa que não vai voltar para trás. Mas na hora que você tem um serviço de um profissional competente para isso, você está comprando tempo. Você ia demorar muito tempo estudando isso, para aprender isso. Né? E aí você tem uma equipe que já estuda isso, que já pratica isso há muitos anos, para poder fazer por você. Então reflita em cima disso, vai te ajudar bastante. Próxima sexta-feira, dia 20/6, estaremos aqui às 10 horas, pós-feriado, né? Tem o feriado de Corpus Christi dia 19. E aí, dia 20/6, estaremos aqui. E a gente vai falar sobre um tema interessante. O tema é: você sabia que sua aposentadoria está cada vez mais distante? Tem um provocativo, né? Sua aposentadoria está cada vez mais distante. Venha conosco na aula na próxima sexta-feira para você entender por que sua aposentadoria está cada vez mais distante e o que você pode fazer para resolver esse problema, tá bom? Clica no link da bio, você vai entrar no nosso site, vai se inscrever nas lives semanais, vai ser avisado semanalmente das nossas lives para não perder nenhum conteúdo, aprender mais, também estará disponível no YouTube, tá bom? Vamos junto nessa jornada para te ajudar a acelerar a sua organização financeira, para te sobrar tempo e dinheiro na sua vida. Certinho? Até mais. Até semana que vem. Obrigado pela participação.